vamos dar início à nossa aula do sapatinho de crochê. Esses sapatinhos que a gente fez a confecção deles, certo? Agora a gente vai fazer esses soldadinhos aqui com caixinha de leite e feltro. Quem não assistiu ainda, né, procura lá no canal a aula da confecção desses sapatinhos. Então, a gente vai precisar, né, da caixinha de leite, vamos precisar de lápis e caneta, feltro, alfinete, um furador, tesouras e o molde para o sapatinho, tá? E vamos precisar da linha que a gente usou para confeccionar o sapatinho de crochê e a agulha de crochê, na espessura mais fina, ok? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai riscar o molde. Esse moldezinho, eu que fiz, tá? Eu tenho uma tabela de medidas de sapatinhos. Se alguém interessar, é só comentar lá, deixar o e-mail, né, para contato que eu envio para vocês. E tem também na receita, né? Nós disponibilizamos as receitas pelo site, né? Então, quem quiser tem esses moldezinhos já prontos e a tabela de medidas. Então, tipo, quem adquirir a receita já vai vir com todos os moldezinhos já prontinhos, tá? Então, a gente vai riscar, né, com a caneta. Vamos riscar, que eu já deixei riscado, e a gente vai estar cortando. Por que que eu tenho duas tesouras, né? Essa tesoura eu uso para cortar papel, para cortar linha, para cortar, tipo, garrafa PET, que eu uso muitas coisas. E essa tesoura é minha tesoura de tecido. Então, a tesoura de tecido, ela só pode cortar tecido, senão ela perde o corte e ela não fica boa. Ela não é uma tesoura específica de tecido, mas eu utilizo ela só para cortar tecido. E uma outra dica, vocês tomem muito cuidado com as suas tesouras, porque se a tesoura cair no chão, ela perde o corte, entendeu? Então, é uma dica aí para tomar bastante cuidado com as suas ferramentas de trabalho, né? Para depois, quando for trabalhar, não ter nenhum problema. Então, a gente vai cortar o moldezinho, certo? Vai cortar por todo o contorno aqui do risco da caneta, e a gente vai cortar o formato do soladinho, da palmilhazinha, né? Como se fosse uma palmilha que vai ficar, certo? Então, tá, nós tiramos isso aqui, eu já tenho um outro que eu cortei, tá? Ó, aqui nós temos, tá tudo pro mesmo lado, tá vendo? Só que tem que ser um pé de cá, um pé de cá, assim, certo? O par vai ter que ser assim, ok? Tá. Aí, agora aqui, eu tenho um outro moldezinho, que é um molde maior. Esse molde eu risco com o lápis, não usar a caneta, que já tá até o risco dele, ó. Não uso a caneta porque depois ele fica manchado, tá? Então, o lápis é mais fácil de dissolver. É só riscar e vir com a tesoura de tecido e recortar, tá? Recortar normal. Aqui, eu dobrei o feltro em 4 folhas, ó. 1, 2, 3, 4 e fechei com alfinete. Então, eu faço um corte só, tá? Eu já corto tudo junto. Pra quem tá começando, o ideal é cortar folha por folha, né? Faz um, recorta, faz outro, recorta. Então, eu vou recortar, a gente vai recortar esse certo? Aí você vem recortando aqui todo o processo. E eu já vou terminar de recortar aqui e já volto pra gente dar continuidade. Agora que a gente cortou, né, as 4 folhas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os furinhos pra ficar mais fácil, né?
aqui eu já até furei, né? A gente vai pegar, com a ajuda de um furador, você pode pegar um prego, né? Da forma como você achar melhor. Tem gente que já tem aquele furador de mão também, ou direto com a agulha. Eu prefiro fazer os furos antes de começar a fazer o crochê. Tá? Aqui você vai furar. Vai ter que, como eu estou furando as 4 folhas juntos, o ideal, mesmo se você cortar separado, na hora de for fazer os furos, fazer todos juntos para ficar tudo no mesmo padrão. Senão depois um buraquinho não vai encontrar com o outro, certo? Então, tipo, você vai furar, tipo, se for com furador, vai forçar para os furos ficarem, né, bem feitinhos. Né? Depois, na hora que for fazer, não ter problema para passar a agulha aqui. Certo? Aí ele vai ficando dessa forma, certo? E vai furar por todo o contorno do sapatinho. Medida, não tem uma medida exata, tá? Mas você deixa mais ou menos um meio centímetro do furo pra cá, que vai ficar uma basezinha. Quer ver o sapatinho? Olha, ele fica com uma basezinha assim, ó. Certo? Então, é bom até na hora de fazer, você ver como que fica aqui no verso, ele tem uma basezinha de 1 centímetro. Certo? E entre um e outro, meio centímetro, quer dizer. E entre um e o outro, deixar meio centímetro também de um furinho para o outro. Perfeito? Agora, nós vamos começar a fazer a parte do crochê, para poder fazer a aplicação. Então, aqui, nós vamos usar uma agulha para crochê. Essa aqui é número 1,25. Certo? E agora nós vamos trabalhar com o fio, porém com o fio, o barbante, né, que a gente utilizou para confeccionar o sapatinho, só que agora a gente vai usar apenas um fio, tá? Não vai ser mais 3 cabos igual foram no vídeo anterior. Então, nós vamos pegar, aqui eu já até dividi, né, os meus pezinhos, aqui eu já tenho um sapatinho que tá pronto, tá? Porque aqui eu tô fazendo 2 pares, então vamos desconsiderar um. Certo? Então, aqui, esse sapatinho, ele tá com a voltinha dele pra cá, certo? Então, no outro sapatinho que eu for fazer, eu tenho que fazer a parte do crochê aqui pra cima, porque aqui vai ser a costura do sapatinho, tá? Então, eu vou pegar, inserir aqui, inicio sempre aqui por baixo, na parte sul do sapatinho. Quem não conhece ainda minhas receitas, a parte sul, quando eu falo, é essa parte de baixo do calçado. E a parte dos dedos, da ponta, né, é a parte norte do calçado. Tá? E aqui eu vou começar a fazer o ponto caseado, né, que aí eu vou pegar aqui e vou fechar como se fosse um ponto baixíssimo, tá? Esse aqui depois a gente vai esconder, tá? Não preocupa com esse fiozinho, não. Deixa eu prender a linha aqui, que a agulha mais fina dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Cada buraquinho, tá? Ele tá duplo, ok? E a gente vai pregar um no outro, como se estivesse costurando, mas a gente costura no crochê, tá? Então, vamos lá. Pegou aqui, passou, laçou lá atrás, trouxe o fio pra frente, aí aqui a gente ajusta, tá? Pra ficar certinho. Parede. Olha lá. Viu como vai ficando? Vamos fazer mais um. O alfinete pode tirar. Próximo buraquinho, mesmo procedimento lá atrás, trouxe o fio pra frente, passou aqui com um baixíssimo. Tá dando pra ver como tá ficando? Ó. Certo? E vamos fazer esse procedimento por todo o soladinho, ok? Bom, a gente estava contornando, né? E quando chegar mais ou menos nessa altura aqui da curvinha, a gente vai encaixar o soladinho aqui dentro, tá?
vai encaixar bem certinho, que ele vai ficar bem justinho, tá? Então, às vezes parece que não tem como você fazer, mas é só você puxar ele, porque o feltro, ele dá uma cedida, ó. E vamos continuar a fazer esse caseado por todo o soladinho, ok? Até chegar aqui no final. Aí, aqui no final, a gente vai fazer o último ponto, certo? Vamos cortar. E arrematar. Essa pontinha que ficou aqui no final, a gente pode dar um nozinho. Tá? E depois a gente pode esconder essa linha por dentro do soladinho, certo? Tá? Aqui tá pronto o nosso soladinho. E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai costurar o sapatinho que a gente confeccionou no vídeo anterior com a agulha de tapeçaria, né? A gente vai costurar. Aqui, esses vezinhos aqui, eles vão bater junto com esses vezinhos aqui, ó. Então, a gente vai encaixar um no outro, é só contornar e fechar o sapatinho, certo? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Quem gostou desse vídeo, curte aí, comenta se tiver alguma sugestão, se quiser tirar alguma dúvida, entra aí no canal, ok? E até o próximo vídeo.